Olá, sejam bem-vindos. Bom, faz tempo que a gente não conversa por aqui, então eu resolvi retomar esses vídeos, sei lá, semanais ou mensais, trazendo para vocês esse livrinho aqui, A Cultura Importa. Fé e Sentimento em um Mundo Sitiado, do Roger Scruton. É um livro que ele é muito mais um panfleto, um manifesto, do que propriamente uma tese, uma dissertação. Aqui você não vai ver uma argumentação, digamos assim, tão complexa. Ele vai argumentar, mas são argumentos muito mais tranquilos, muito mais acessíveis. Talvez você precise de um repertório prévio para entender alguns deles, mas de uma forma geral são argumentos tranquilos. Então, com certeza você vai conseguir entender esse livrinho aqui, que ele tem, sei lá, 150, 140 páginas. Acredito eu que você consiga ler em um final de semana, se você tiver interesse, e realmente vale a pena a leitura, com toda certeza. Se você não conhece o Roger Scruton, talvez esse seja o livro inicial, para conhecer um pouco suas ideias, tá bom? Bom, vamos ao autor então. O Roger Scruton, ele é um conservador, tá? E só por essa classificação de filósofo conservador, ele já é uma persona não grata em vários ambientes acadêmicos, né? Na academia, a maioria das pessoas não gosta dele. Nos ambientes ditos intelectuais também. Então, assim, se você está num jantar com pessoas que se dizem intelectuais, eu recomendo que você não traga o nome dele à tona, porque com toda certeza vão olhar torto para você, né? Mas enfim, a maioria das pessoas que olham torto quando você fala Roger Scruton nunca leram, de fato, o Roger Scruton. Então você não deve ligar muito para as opiniões delas, não. Pode ler tranquilo, que você vai gostar. Se você não gostar, tudo bem, mas pelo menos leia, dê uma chance, certo? Bom, apesar desse não ser meu primeiro Scruton, eu acho que é um livro que trouxe à tona muitas coisas com as quais eu compactuo. Como assim? Ele justifica as ideias que eu tenho prévias, né? Então, assim, eu concordo em muitas coisas que ele fala. Eu concordo, por exemplo, que existem culturas melhores que as outras, mais complexas, que devem ser levadas mais a sério. Práticas que devem ser levadas mais a sério. Leituras, músicas que devem serem levadas mais a sério. E tudo isso, né? Então, assim, é um livro que vai defender a alta cultura. Entenda-se por alta cultura de uma forma bem simplificada, a cultura mais complexa, a cultura que é herdada, que sobreviveu milênios, não o que a gente entende comumente, no senso comum, como cultura, né? Essa alta cultura. Como exemplo, a gente tem a literatura clássica, a música clássica, o cinema mais reflexivo, enfim, todo esse tipo de coisas pode agrupar e encaixá-las na alta cultura. Perfeito? Bom, vamos começar por aí. E a pergunta que eu faço é, o que é cultura, afinal? Pensando nisso, não é uma resposta trivial. Definir o que é cultura é uma coisa muito, muito complexa, que é um dos temas mais abordados em alguns gêneros da filosofia. Então, eu não tenho uma resposta muito fácil para te dar. Eu tenho uma percepção do que é cultura, Roger Scruton tem outra, certo? Você talvez tenha outra, e outros pensadores têm outra. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue definir muito bem. Mas aqui no livro, ele vai definir cultura como algo herdado, como algo que faz com que certo povo, um conjunto de pessoas, consigam se identificar como civilização. Isso faz muito sentido, porque se você pensa na civilização egípcia, você vai lembrar, sei lá, das pirâmides, da religião egípcia, dos costumes, enfim, civilização grega, celta, enfim. Você consegue definir, de certa forma, cultura por meio da civilização. Tem problemas nessa definição? Claro que tem. Mas aqui é uma definição muito boa,
que talvez que consegue abranger muitas coisas, ele vai usar dessa definição para explicar, argumentar do porquê a cultura, principalmente a cultura ocidental, realmente importa. Se eu for ficar aqui falando sobre cultura ocidental, cultura oriental, esse vídeo vai levar muito tempo, então não é meu intuito aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês? Aqui o autor ele vai defender princípios básicos que nos definem como cultura. Como assim? A cultura clássica. Então primeiro a gente pode se perguntar, o que define um clássico, né? O que é uma literatura clássica, que eu gosto tanto? Talvez a melhor definição seja uma literatura que transpassa o tempo, que você consiga ler ela agora, mesmo que ela tenha sido escrita há 2000 anos e ainda assim permanece atual. Então assim, a cultura clássica, com toda certeza, ela tem mais atributos, mas é uma coisa que transpassa o tempo e a gente adota como um inconsciente coletivo, pelo menos a cultura clássica em si traz aspectos do nosso inconsciente, né? Numa forma de prosa, e é algo muito vigente ainda. Então, como eu disse, se você pegar um livro que foi escrito há 2000 anos, sei lá, a Ilíada, a Odisseia, mais, né? Ou até mesmo a Bíblia, esse tipo de leitura ainda tem muito impacto hoje em dia e ela trata de temas que são muito presentes, certo? Então isso talvez seja uma boa definição de cultura clássica. Mas a questão é a seguinte, se você fez a pergunta do porquê a cultura clássica é boa, que a gente já tem definição. Por que devo preferir ler, sei lá, Dostoiévski a ler qualquer outra coisa, no sentido que qualquer outra coisa moderna, que não seja bem escrita? Você já fez essa pergunta? Bom, o Scruton ele vai fazer esse tipo de pergunta aqui, claro, na metáfora que eu estou usando, mas a resposta também ela é muito válida, porque a cultura clássica ela é uma maneira de perpetuação da nossa cultura, principalmente da cultura ocidental. Claro, cultura oriental tem só cultura clássica, pertinente à cultura oriental, certo? Mas aqui eu estou falando da cultura ocidental. Então, na medida que a gente para de ler os clássicos, para de refletir sobre os grandes poemas, para de se inspirar em grandes personagens, o Scruton vai falar que a gente se perde muito, a gente deixa a cultura nossa morrer. E é muito verdade isso, gente. Não é algo que a gente fala, ele é um elitista, enfim, ele não gosta de cultura pobre porque é de pobre. Não. Primeiro que é o seguinte, que ele vai falar também que todas as pessoas têm acesso à cultura, à alta cultura hoje em dia. Você não precisa, sei lá, pagar R$100, R$200 num livro, sendo que você tem ele de graça para baixar na internet. Você não precisa procurar num sebo ou em uma loja de discos a melhor edição de Mozart, por exemplo. Não, você pode pegar teu Spotify, que tem a versão gratuita, e ouvir Mozart, né? Então, ele tem essa argumentação que a cultura, que um dia falaram para você que isso é ruim porque é cultura de branco, é cultura europeia e europeu é tudo ruim, é uma cultura elitista, excludente, enfim. Alguém já deve ter falado isso para você, porque falaram para mim, e ainda falam para mim, né? Então assim, ele vai falar que não, que isso é totalmente mentira. Então ele vai tentar colocar a alta cultura em um patamar diferente das artes comuns, certo? Então o que acontece? Um dos motivos que ele traz do porquê de ler alta cultura, ouvir um clássico, assistir uma peça de teatro, ouvir uma música, além do clássico, uma música que represente algo mais profundo, é que a arte, em geral, é uma forma de elevação espiritual, tá? É uma forma de alcançar um patamar espiritual mais elevado, ficar mais próximo do divino. Em linhas gerais seria isso. Por quê?
Porque, por exemplo, imagine que você faça alguma coisa errada na sua vida. Você descobre que você tem consciência. Mas você vive em um ambiente que ninguém fala sobre isso, ninguém debate sobre isso. O que você faz? Bom, seguindo a linha de pensamento do Scruton, você pode ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, e ver ainda que você vai ter perdão mesmo você sendo punido, certo? Você começa a aprender o que sentir. E de fato isso é muito real, porque se você pegar uma criança, ela não nasce aprendendo o que sentir. Ela vai ter explosão de raiva em momento inadequado, ela não vai saber se sentar à mesa, ela não vai saber responder um adulto ou até mesmo outra criança, mas a partir do seu exemplo, talvez ela copie alguma coisa boa, certo? E por que não ter um exemplo que é algo inerente à nossa cultura ocidental? Mas por que eu estou falando da cultura ocidental? Porque esse daqui é literalmente uma ode à cultura ocidental. Eu estou frisando esse termo de propósito, cultura ocidental. Porque na argumentação dele, primeiro que ele é um conservador, então ele não gosta do que a gente entende como esquerda, socialistas. Só por si só isso já explica muito. Porém, nesse caso aqui, o socialismo em si não é o principal vilão. Apesar de que em outros livros ele vai argumentar muito bem sobre, tá? Eu devo dizer que eu concordo em vários aspectos. Mas enfim, nesse caso, ele vai argumentar que a cultura ocidental está morrendo muito por causa do chamado multiculturalismo, desse globalismo. Por quê? Hoje em dia é muito complicado, pelo menos onde eu vivo, não sei onde você vive, a gente falar, eu gosto de obra clássica, obra de pintura clássica. Primeiro que vão julgar você, certo? Primeiro que vão falar que o cara que fez uma pichação é tão artista quanto. Outra questão que pode falar que, sei lá, a arte clássica não traz reflexão, ou que a arte moderna ela é melhor que a arte clássica, mas enfim, não concordo com isso. Então por que isso está morrendo? Porque a gente tem acesso a muitas culturas. A gente vai numa feira de cidade grande, uma feirinha, sabe aquelas feirinhas meio hippie e tal, e lá você tem uma vasta gama de cultura. Você vai num botequim à noite, tem músicas dos mais variados tipos, e a gente aprende desde cedo que aquilo também é cultura, que a gente não pode discordar daquilo, porque senão a gente está sendo preconceituoso, a gente está sendo, como eu já disse, elitista e por aí vai. E justamente isso acaba matando o que a gente chama de cultura ocidental. Poxa, né? Quantas vezes você já viu alguém criticar a Igreja Católica? Quantas vezes você já viu alguém criticar a instituição que é dita como família, ou até mesmo família tradicional? A pessoa muitas vezes não sabe por que está criticando, viu, gente? Mas tá lá falando asneira, tá lá criticando e deixa ela criticar, né? Mas isso ocorre muito. No Brasil, talvez isso não seja tão, digamos assim, problemático, porque a gente ainda consegue ali ter nichos específicos que a gente consiga aproveitar o que a gente acha como cultura, principalmente em algumas cidades mais isoladas, né? Só que, segundo o Scruton, e eu também concordo, na Europa a coisa é um pouco mais complicada, está sendo mais complicada. Por quê? Principalmente pela migração de muçulmanos, de árabes e de muçulmanos. O que, na sua maioria das vezes, a maioria dos muçulmanos são de fato árabes, né? Então, temos um ponto. E o que acontece? Um árabe, ele aprende, um muçulmano, ele vai aprender a sua alfabetização escrevendo, repetindo o Corão, tá? Aquilo é, de certa forma, tão impregnado na sua persona que talvez não exista
outra forma de mudar isso. Talvez ele vai acreditar naquilo, ele não vai refletir sobre aquilo, talvez aquilo seja o ultimato da sua vida. Em contrapartida, ele está no mundo ocidental, onde os costumes são diferentes. E talvez ele não se adeque a isso, tá? Ele não vai deixar sua própria cultura em prol de outra cultura. Ele vai ter filhos, sei lá, 6, 7 filhos, enquanto o europeu tem 1 ou menos. Enquanto o europeu tem 1 ou menos, ele tem 7, são 7 vezes mais. 7 vezes mais crianças que são educadas a uma moda centenária, quiçá milenar. Em contrapartida, você tem um filho que é educado no que a gente pode entender como modernismo, como globalismo ou coisa parecida. Então a gente tem, de fato, uma perda muito grande da cultura ocidental como um todo, tá? Essa, quiçá, é a grande crítica do Scruton nesse livrinho aqui. E é uma crítica muito válida, gente. Se você foi para a Europa recentemente, você vai ver que a maioria das pessoas, aliás, não a maioria, mas tem grande parte das pessoas que estão na rua, que estão frequentando bares, restaurantes, nem falam o idioma local. Falam ou inglês, ou hindi, ou árabe, tá? Isso é uma realidade, basta você ir lá para ver. Outra questão que ele vai abordar aqui é uma crítica muito incisiva ao relativismo. Como assim relativismo? Né? Basicamente que tudo é relativo. A própria palavra nos dá a definição. Então, se eu gosto, se minha cultura aceita isso, você não pode criticar. Por quê? Porque é relativo à minha cultura. Meus gostos são relativos, tudo no mundo é relativo. Então, isso é uma problemática, porque no momento que você acha que tudo é relativo, a noção, segundo Scruton, de certo, de errado, de elevado, de mais baixo, ela completamente se perde para uma frase que talvez resumiria muito bem que todo tipo de manifestação cultural está em pé de igualdade, né? O que também eu discordo plenamente. Então, assim, ele vai ter uma crítica a esse relativismo, vai falar aqui um pouco da famigerada Escola de Frankfurt, vai falar de Foucault, vai falar de outros pensadores mais voltados à esquerda, e vai ser uma crítica muito pungente, né? E outra crítica que eu acho que é muito válida aqui, que ele vai criticar a Revolução Francesa. Por quê? Bom, primeiro que ele vai criticar a Revolução Francesa em prol da Revolução Americana. Mas nesse livrinho aqui ele não cita a Revolução Inglesa, que quiçá tenha sido a mais importante, porque ela influenciou outras revoluções, certo? E o apelido da Revolução Inglesa é Revolução Gloriosa. Não gloriosa por motivo que deu certo, certo? Mas porque ela deu certo sem uma mudança abrupta social, sem uma mudança igual que foi feita na Revolução Francesa, onde decapitaram muita cabeça lá, né, gente? A Revolução Francesa tem todas suas vantagens, por assim dizer, mas ela foi uma revolução muito às pressas, acredito eu, uma revolução nada pensada, em detrimento da Revolução Inglesa, que foi uma revolução muito mais pensada, muito mais conservadora. E aí a gente tem esse tema, né, que é a Revolução Inglesa é uma revolução conservadora que não tenha mudado as coisas, mas que mudou de uma forma mais calma, mais tranquila, permitiu a aceitação de novas ideias, sem completamente se desligar das anteriores, entende? Então acredito que faltou isso nesse livro aqui para a argumentação ainda ficar ainda muito, muito melhor. Mas enfim, tirando tudo isso, acho que sim, é um livro muito bom para ser lido, é um livro rápido, é um livro que você vai perder, sei lá, 2 dias para ler ou menos, tá? E pode começar pelo Scruton nesse livrinho aqui, tá? Eu acho que vale muito, muito a pena. Vai ser uma boa leitura. E se você não concorda com o Scruton, tudo bem. Mas pelo menos leia ele primeiro, gente. Leiam ele. Depois vocês discordam e depois vocês
consegue formular seus próprios pensamentos. E é isso.